fãs de Pretty Little Liars! Bem-vindos a mais um videocast sobre a série, hoje falando sobre o episódio 415 Love Shack Baby. Bom, a primeira vez que eu vi o episódio, eu vou confessar que eu não gostei tanto dele, eu achei ele um pouquinho parado, mas quando eu vi a segunda vez que eu prestei mais atenção nos detalhes, eu vi que na verdade foi um episódio que trouxe coisas bem mais interessantes que, por exemplo, o retorno da série no episódio da semana passada. A primeira coisa eu acho que a gente pode falar sobre esse episódio que aconteceu logo no início, que foi uma das coisas mais legais que a gente deve prestar mais atenção, foi a visita que a Allison fez pra Emily. Uma coisa que eu não gostei nessa cena foi que, mesmo que a visita tenha sido real, que ela realmente tenha acontecido, eles fizeram um esquema meio de sonho, como eles faziam por várias visitas anteriores que ela fez, quando as meninas ainda não sabiam que ela estava viva, que fazia sentido. Mas agora que a gente sabe que ela já tá viva, fazer esse estilo de sonho de novo, eu acho bem tosco, acho que não tem necessidade, acho que seria mais legal se a gente tivesse de fato visto a Emily impressionada da Allison tá lá, tendo tomado um susto, alguma coisa assim, fazendo uma cena num clima real, eu acho que teria ficado mais legal. Mas se alguém ainda tem dúvida se aquilo foi um sonho ou não, não foi um sonho, vocês podem prestar atenção que até o diário tá na mesma posição na cama depois que a Emily acorda, e que a pulseira que ela tava usando com o nome dela, que é aquelas pulseiras que a Allison fez, não tá mais na mão dela, tá numa caixinha ali do lado que deve ter sido a Ellie que colocou. Bom, depois que a Allison visita a Emily, então elas falam sobre algumas coisas, que a Allison dizendo que a Emily foi aquela mais sentir saudade, etc, que faz aquele sentido dessa ligação especial que essas duas têm, que isso já vem sendo mostrado desde a primeira temporada, que é uma coisa bem legal ver que a Allison, mesmo agora que tá voltando, ela continua levando em consideração essa ligação que ela e a Emily têm. Mais tarde, então, no episódio, depois que a Emily tá trabalhando no The Brill, ela recebe um bilhete de alguém, que alguém entregou pra ela, dizendo que então pra elas se encontrarem lá no lugar delas. O lugar delas é aquela pedra que já mostrou alguns flashbacks delas, que é aquela mesma cena também que a Allison tá com o Ian. Então é um lugar meio famosinho na série, assim, e a Emily então vai lá. Uma coisa que a gente pode, de repente, pensar disso tudo é que não foi a Ellie que mandou aquele bilhete. Por quê? Porque a Emily vai pra esse lugar, ela fica um tempinho esperando lá e a Ellie só não aparece. Ela então tira a pulseira e coloca lá. E depois de toda a função do episódio da cabana e etc, o que acontece? A pulseira da Emily aparece em outro lugar, mostrando que alguém pegou a pulseira que ela deixou lá, e o carro da Emily é sabotado, assim como o GPS do carro dela. Então a gente pode levar isso como uma ideia de que alguém quis distrair a Emily por um tempo pra poder sabotar o carro dela, pra fazer toda aquela função da cabana. Que pode ter sido ou não o Ezra, a gente não sabe disso, né? Outra coisa que a gente pode comentar, que foi basicamente o foco desse episódio, foi o diário da Ellie, que então elas começaram a ler e estão decodificando o diário pra encontrar pistas de onde a Allison pode estar. A gente percebeu que nesse tempo todo, então, que as meninas ficaram falando sobre o diário, a Hannah tava bem incomodada, ela tava bem desconfortável com toda a situação, né? A gente ficou sabendo por que depois, mas vamos combinar que nessa história aí a Hannah tava bem chatinha, né? Toda essa função de, tipo, se mostrar que tava incomodada e tentar disfarçar, coisa eu achei bem chata, eu não gostei muito da Hannah nesse episódio. Mas, enquanto elas tentam decodificar o diário e encontrar pistas, elas então encontram uma história que é sobre uma pousada. E a Arya logo reconhece como um lugar que ela costumava ir com uma família, que comentou com a Ellie sobre isso algumas vezes, e que então a Ellie poderia estar escondida lá, e elas resolvem o quê? Se enfiar lá no lugar, no meio do mato, de noite. Se eu estivesse em casa, que eu não tô em casa, tá? Então não estranho o ambiente, eu tô na casa dos meus pais. Mas se eu estivesse em casa, eu iria pegar a mesma plaquinha que eu peguei num outro vídeo, no qual eu mostrei uma plaquinha que era We Love Mato. Que é, gente, as Liars, elas amam ir pro mato. Qualquer coisa que acontece, elas já estão enfiadas no mato de noite, né? Um lugar super agradável o mato à noite. Já não basta os insetos e etc. Elas ainda se enfiam no mato de noite, sabendo que estão sendo perseguidas por alguém que elas não sabem quem são. Não, olha, parabéns, é uma decisão muito inteligente. Mas enfim, elas foram então lá pro meio do mato. Como a gente viu, então, o carro da Emily, que foi o carro que elas usaram, tinha sido sabotado, né? Tanto o GPS quanto o carro em si. Tanto que depois elas param, porque a Emily diz que tem obras na estrada, segundo o GPS dela tá mostrando, e a Arya diz que segundo o GPS do celular dela não aparece nada. Isso porque a gente parte do princípio que se o GPS da Emily foi sabotado e o da Arya não, o da Arya é o verdadeiro. Então elas também não se ligaram em seguir o GPS da Arya depois pra voltar, mas enfim, né? Ok, daí o carro estraga e daí elas resolvem chamar o Travis, que eu achei uma coisa bem what the fuck, porque tipo, quando tu vai chamar alguém pra te ajudar, assim, no mínimo tem que ser uma pessoa com que tu tem um mínimo de intimidade. E a mesma Hannah, que é quem fala mais com o Travis, eles não têm muita intimidade a ponto dela simplesmente poder chamar ele pra salvar ela e buscar num lugar lá, que ainda é uma viagem de 2 horas.
Tá, não é uma viagem de 2 horas. Ele demoraria 2 horas pra chegar, mas enfim, olha a mão que o guri teve que fazer pra uma pessoa que ele mal conhece. Então eu achei isso meio what the fuck elas pedirem ajuda pra ele. Mas enfim, pra quem mais elas iam pedir? Não tem muita solução, né? Bom, depois então a Ae aparece na cabana e a gente parte do princípio que é o Ezra. Por que eu tô dizendo parte do princípio e não tomando certo como seja o Ezra que tá lá? Porque não aparece o Ezra de fato, tipo, o rosto dele naquelas cenas da cabana, que é uma coisa bem engraçada, porque todas as outras vezes que a gente soube quem era uma das pessoas do time A, seja a Mona ou seja o Toby, a gente via eles constantemente naquele uniforme fazendo as coisas. Então agora que a gente já sabe que a A é o Ezra, eu acho que poderiam ter mostrado eles naquela cena da cabana. E não mostraram, então a gente parte do princípio que talvez possa ter sido ele, talvez seja ainda uma outra pessoa, afinal a gente não sabe quando a série vai acabar, então a gente não pode partir do princípio que o Ezra seja a última revelação que vai ser feita sobre o Team A. Mas antes de ir na cabana, nesse tempo todo que elas estão na estrada, estão viajando, o Ezra, então, ele vai à casa da Hannah, sabendo que ela não vai estar em casa, porque a Arya falou lá na sala dele que então elas iam distrair a Hannah em função do término com o Caleb. Ele vai lá sabendo que vai ser só a mãe dela que tá em casa com uma desculpa nada a ver de que é alguma coisa das notas da aula e não sei o quê. E daí o celular da mãe da Hannah toca e daí ele aproveita pra ir no quarto dela. Em seguida, quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu achei bem tosca também, porque, tipo, ia ser uma ligação enorme e ele, sem saber o tamanho da ligação, como é que ele ia arriscar subir até o quarto e saber que ela não ia voltar ali onde ele tava. Mas depois eu comecei a ver alguns comentários no Twitter, o pessoal com uma teoria de que talvez o Ezra já tenha combinado com alguém envolvido no time da A pra então fazer essa ligação pra distrair propositalmente a mãe da Hannah, que faz bastante sentido. Então provavelmente tenha sido isso que aconteceu. Ele mexe no computador dela, a gente não sabe o que ele pegou, mas enfim. Bom, um plot que já existe nos livros, eu não li os livros, mas uma coisa que a pessoa que leu sempre comenta, que então foi introduzido pela primeira vez nesse episódio, foi o plot da Hannah e do Mike, né? Que então elas estão lá e aí a gente descobre por que a Hannah tá tão desconfortável com a história do diário. É porque existe uma história nela que a Alison escreveu com o título de The Cradle Robber, né? Na legenda oficial tá traduzido como Papa Anjo, mas a tradução também pode ser Ladra de Berço, que é a tradução literal. Que é a história sobre como a Hannah, na época que ela ainda era gordinha e feia e etc., ela então ficou com o Mike, porque por insegurança, etc., e daí a Ellie chantageou ela a não falar pra Arya, porque a Arya nunca ia perdoar ela. E então ela escondeu isso por muito tempo, ela ficou com medo que a Arya fosse descobrir agora e fosse, então, não perdoar ela, como a Alison falou, que é bem burro, porque não é uma coisa pra se ficar tão bravo assim que a tua amiga fica com o teu irmão. Não acho nada demais. Mas enfim, a Arya, então, como já era desesperado, perdoa a Hannah. Acha estranho, mas perdoa ela. E daí fica a pergunta se esse vai ser um plot que vai ser mais explorado, agora que já não tem mais o Caleb na história. Se vão trazer isso pro tempo atual, de envolver a Hannah e o Mike de novo, que foi uma coisa que se comentou desde antes da temporada começar, que talvez fosse um plot que ia ser explorado nessa temporada. Mas ao mesmo tempo também fizeram algumas cenas e com um climinha dela com o Travis, o que eu acho bem tosco, porque o Travis é uma pessoa totalmente desconexa da história delas. Então, tipo, eu não gosto dessa inclusão que estão fazendo tanto com ele. Eu prefiro, por exemplo, se fosse pra fazer um novo romance com a Hannah, eu preferia muito mais que fosse com o Mike do que com o Travis. Bom, gostando do Travis ou não, é com a ajuda dele que eles conseguem sair lá da cabana, então elas voltam pra casa. E depois, deu que elas já estão em casa, a Arya e a Emily recebem mensagens, então, da A, mostrando a placa da Busy Bee, que era essa pousada que elas estavam procurando e no final não conseguiram. E daí, como a A roubou o diário, elas então veem que elas deram, tipo, pistas sobre a Ellie totalmente decodificadas já pra A. E daí elas ficam preocupadas e saem a passo correndo do apartamento e assim termina o episódio. E daí só semana que vem que a gente vai ficar sabendo o que elas então foram fazer pra tentar consertar a cagada que elas fizeram. E é basicamente isso de importante que aconteceu nesse episódio. Ainda teve a história do pai da Spencer falando sobre a mãe do Toby, que não foi aquilo que o Toby achou, e sobre a mãe da Alison indo lá pegar dicas legais sobre a separação e etc. O que, na verdade, é uma parte que eu não faço questão de falar muito, porque enquanto a gente não souber qual é a ligação dessa história da família da Spencer e da mãe do Toby com a história principal da série, eu ainda acho uma parte bem monótona, que eu acho que só vai ser interessante mesmo quando a gente conseguir fazer um link do porquê tudo isso está relacionado com a história da Alison.
Então é isso que eu tenho pra falar sobre o episódio de hoje, que no final acabou sendo um episódio com mais coisas pra ser discutido que o episódio do retorno da série, que é isso que agora tende a acontecer de agora em diante. A gente já tá na metade pro final da série, então esperamos que as coisas comecem a ficar assim, mais respostas e mais empolgantes e que a Alyson apareça mais vezes, né? Agora que a gente sabe que ela tá viva, quanto mais vezes ela aparecer pra nos dar mais respostas, melhor. Se vocês não viram o vídeo da semana passada sobre o episódio anterior, cliquem aqui e vejam o vídeo da semana passada. Se vocês não são inscritos no canal, cliquem aqui e se inscrevam no canal pra ficar de olho em todos os vídeos que eu posto sobre Pretty Little Liars e também sobre outras séries. E não se esqueçam de acessar o alodesfocado.com.br pra ler reviews escritas tanto de PLL quanto também de várias outras séries que a gente coloca no site. Se vocês gostaram do vídeo, então muito obrigada. Se vocês quiserem continuar falando sobre a série nas redes sociais, na descrição do vídeo tem o meu Twitter, o meu Facebook, o meu Instagram. Vocês podem me seguir e comentar sobre a série, eu adoro falar com vocês sobre isso. E por hoje, então, eu fico por aqui. Eu peço desculpas que o mascote dos vídeos de PLL, o meu porquinho, o Wildon, ele não tá no vídeo de hoje, porque como eu falei pra vocês, eu não tô em casa. Mas em princípio, se tudo der certo, semana que vem ele volta. Quer dizer, não, semana que vem não, porque semana que vem eu ainda vou estar aqui na casa dos meus pais. Mas enfim, gente, daqui a pouco o Wildon volta, tá? Fiquem tranquilos. E, então, muito obrigada por terem assistido o vídeo de hoje. Um beijo, até semana que vem.